Tudo bom, galera do YouTube? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o que é ser líder. Esse é um tema recorrente, né, nas empresas, nas escolas, faculdades, em muitos meios sociais. Então hoje eu vou falar sobre o tema o que é ser o líder e algumas características que o líder tem que fazer para que ele consiga manter também o seu autocontrole. Bom, a primeira característica que o líder tem que ter, ele tem que ser o exemplo. Ou seja, essa é a principal característica de um líder. Por quê? Bom, o líder sendo um exemplo, ele sempre tem que ser um exemplo positivo para as pessoas. E como é que ele consegue ser um exemplo positivo? Tendo atitudes positivas, sempre pensando no grupo, sempre pensando na equipe. Isso vai sempre tornar o líder muito mais atraente para as pessoas. Então ele tem que ser exemplo de pontualidade, se ele quer que as pessoas tenham pontualidade. Ele tem que ser exemplo de coragem, caso ele queira que a sua equipe tenha coragem. Ele tem que ser um exemplo de determinação, se ele quiser que a equipe dele também tenha determinação. Ou seja, ser um exemplo é a principal atitude do líder. O segundo tópico, no caso, né, da liderança, o líder ele sempre tem que manter o controle emocional. Por quê? Bom, o líder mantendo o controle emocional, ele vai estar sempre no controle das atitudes dele. Ou seja, o controle emocional consegue fazer com que ele tenha mais controle não só sobre ele, mas também sobre as coisas e sobre as pessoas ao redor. Ou seja, os seus liderados. Como é que funciona? Se tiver numa equipe um líder que ele não tem um autocontrole emocional, qualquer adversidade que aconteça faz com que ele tenha instabilidade emocional. E ele tendo uma instabilidade emocional, ele não consegue ter o controle sobre seus atos, sobre as coisas que acontecem ao redor. Então isso gera um problema na liderança dele. Só que se ele tiver um autocontrole emocional, o que vai acontecer? Qualquer adversidade que tenha, seja no grupo, seja na vida pessoal do líder, qualquer coisa, ele sempre vai conseguir se manter focado, se manter organizado. Então, ou seja, a segunda parte do líder que ele tem que ter para que ele consiga se manter é ter o autocontrole emocional. Bom, o terceiro tópico que o líder tem que ter para que ele consiga manter a liderança, ele tem que estar sempre pronto para ajudar o próximo. No caso, como ele é um líder, ele tem que estar sempre pronto a ajudar a equipe. Ou seja, o líder ele nunca pode pensar sempre nele mesmo. Ele sempre tem que pensar na equipe de um modo geral. Por que isso acontece? Bom, numa equipe, seja numa empresa, pode ser uma escola, pode ser uma faculdade. No caso, uma faculdade seria um reitor. No caso de uma empresa, pode ser um presidente. O que acontece? Se ele pensa sempre na equipe, a tendência é que ele faça uma boa gestão, uma boa liderança, sempre pensando na equipe, sempre pensando nos seus liderados. E ele fazendo isso, automaticamente, os liderados vão querer retribuir isso para ele. Como que eles vão querer retribuir? Em forma de agradecimento, ou seja, trabalhando melhor, fazendo uma boa gestão de tempo, gerando mais resultados, ou seja, sempre vai ser uma coisa positiva. Bom, e o quarto tópico da liderança que o líder tem que ter, ele sempre tem que buscar resolver os problemas da sua equipe ou da sua empresa. Porque o líder, ele não deve só liderar as pessoas, mas ele também tem que ter uma visão estratégica da empresa ou da equipe ou do lugar onde ele está inserido. Ou seja, o líder ele sempre tem que procurar resolver os problemas, porque toda empresa vai ter problemas. Por mais que a empresa esteja indo bem, por mais que a empresa esteja estabilizada, vão ocorrer problemas. E a função do líder é observar onde é que está esses problemas, ou seja, detectar os problemas e resolver esses problemas. Bom, agora eu vou para a última parte. O quinto tópico do líder, para que ele consiga manter uma boa liderança, ele sempre tem que buscar um ideal de progresso.
Como assim um ideal de progresso? Bom, o que ele tem que fazer é o seguinte, ele sempre tem que buscar evoluir a equipe, ele sempre tem que tentar promover o ideal de progresso na equipe. E como é que ele consegue fazer isso? Bom, ele consegue fazer isso ajudando os seus colaboradores, ajudando os liderados, sempre tentando ser uma pessoa pontual no serviço, sempre tentando melhorar os processos e sempre auxiliando no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus liderados e também através de cursos, também através de feedbacks que ele vai dar diretamente para os seus liderados.